E vamos então começar aqui o nosso primeiro módulo, onde a gente vai falar sobre concepção do podcast. Concepção, como o próprio nome diz, a gente vai conceber, a gente vai fazer com que ele exista. E a existência do podcast, ela se dá em duas faces diferentes, né? O programa precisa nascer como show, precisa nascer como conceito e ele precisa existir tecnicamente, precisa ter um arquivo de mídia, seja ele de áudio ou de vídeo, que precisa ser hospedado em algum lugar, em nuvem, na internet, para que ele possa ser distribuído, seja pelos agregadores de áudio, seja pelo YouTube, enfim, e aí ele possa chegar até a nossa audiência. Então, nesse módulo aqui, que é um módulo importante, é um módulo longo, né? Eu vou tentar ser o mais didático possível e aí a gente vai separar esse módulo em capítulos para que você possa escolher qual desses capítulos aqui você quer. Eu vou tentar não me repetir, eu vou tentar não referenciar coisas anteriores para que você tenha módulos e capítulos fechados dentro desse módulo, mas saiba que se você está começando agora, esse módulo de concepção do podcast, ele é fundamental, porque é nele que as coisas vão nascer. Então, não pule esse módulo e a gente está começando, então, a partir do quê? Do nome do podcast. O tema e o conteúdo, né? Título, tema e conteúdo estão ligados. Sobre o que nós vamos falar? Qual vai ser a temática do nosso podcast? Um tema macro, né? Então, vamos falar de cinema. Vamos falar de cultura pop, nerd, geek. Vamos falar de música. Vamos falar de literatura. Qual o tema do nosso podcast? Eu aconselho sempre que você pesquise, né? Se você, obviamente, você vai definir um tema macro, um tema maior, e depois você vai definir, provavelmente, um subtema, algo dentro desse nicho, para você poder atingir o público de uma maneira mais específica. Então, você está falando de cinema. É cinema em geral? É crítica de cinema? É a parte técnica do cinema? Você vai falar de filmes que são blockbuster, que fazem muito sucesso? Você vai falar de filmes B, que pouca gente conhece, que são filmes trash? Você vai falar de, enfim, qual aspecto do cinema? Você vai falar do cinema como profissão? Você vai falar do cinema, do aspecto dos atores? Não sei. Então, você primeiro pensa no tema macro, e depois você vai pensar numa segmentação. Eu aconselho que você pense num nicho ou numa segmentação dentro desse tema macro. Quando a gente fala de podcast, você vai ouvir muito a palavra nicho. E quando a gente fala nicho, pode dar a entender que é um termo pejorativo, né? Uma coisa pequena, uma coisa menor. Mas no podcast, não. O nicho não só é algo extremamente positivo, como você focar em um nicho é algo extremamente desejável. E eu vou falar isso quando eu falar de público. Mas você vai entender que é muito mais interessante você atuar no podcast como um sniper, né? Um atirador de elite, onde você mira exatamente naquilo que você quer acertar, você traça uma trajetória, né? Você calcula uma trajetória e aí você acerta, do que você pensar numa metralhadora giratória, aí é onde você vai atirar naquilo que viu e acertar naquilo que você não viu. É verdade que podcasts generalistas ainda são possíveis de serem produzidos. Eu mesmo tenho meu podcast, que é um podcast que eu considero generalista. A segmentação dele está mais no estilo, está mais no formato, na linguagem, do que no tema como um todo. Mas se você foca num nicho específico, a chance de você conseguir sucesso é muito maior, porque é um trabalho que leva tempo. Você precisa fidelizar o seu público, você precisa fazer com que o seu público engaje com o seu conteúdo, e é muito mais fácil quando você está mirando num público específico. Então, eu vou falar disso no público melhor, mas aqui eu quero abordar a importância disso, você levar isso em consideração na hora de definir o tema do seu podcast. E aí o conteúdo do podcast, o que eu vou falar dentro desse tema, qual vai ser o conteúdo do meu programa, né? Cada programa, cada episódio, eu vou falar sobre um aspecto diferente desse tema, eu vou abordar esse tema sempre por um mesmo prisma, né? A gente vai falar também sobre equipe, você vai fazer isso sozinho, você vai trazer convidados, tudo isso impacta na definição
primeiro lugar da concepção do podcast, do tema e do conteúdo. É algo que provavelmente você pensou no momento que você teve vontade de fazer um podcast, né? Todo mundo começa como ouvinte, todo mundo começa consumindo conteúdo, consumindo um podcast, aí você conhece um convidado que vai lá, que já tem um outro podcast também, aí de um você de repente está ouvindo 2, aí você começa a ver outros convidados, tem aquele crossover, né? Aquelas participações, aí você descobre mais um. Essa é uma das características do podcast, ele é uma mídia que agrega, ele não é uma mídia que segrega, né? Ele é uma mídia que faz com que você, que gosta de podcast, não só você ouça sempre mais episódios, não descubra outros programas diferentes da mesma ou de outra segmentação, de outra temática, como depois de um certo tempo, como aconteceu comigo, com o Gabriel e com outras pessoas, você vai sentir vontade de você também produzir o seu podcast, né? Isso é algo que acontece de uma maneira muito mais comum. E quando você tem vontade de produzir o seu podcast, provavelmente já veio na sua cabeça a ideia de um tema e, em cima desse tema, ou abaixo desse tema, a ideia dos conteúdos que você pode produzir dentro desse tema. Então, lembre-se sempre que o que você gostaria de falar é mais importante. Se você está produzindo um podcast, não é um podcast ligado a um projeto, ligado a uma empresa, ligado ao lançamento de um produto, a um objetivo corporativo específico, mas é algo que você está com vontade de fazer, você tem 2 caminhos a seguir. Você pode falar sobre algo que você gosta bastante, ou você pode falar sobre algo que você entende bastante. Quando você fala sobre algo que você gosta muito, você fala com paixão. Você coloca, né, a paixão, tesão naquilo que você faz. Quando você fala sobre algo que você entende muito, você fala com propriedade, né? Você fala sabendo aquilo que você está falando. Se você consegue juntar paixão e propriedade, ou seja, se você consegue fazer um podcast falando sobre algo que você gosta e ao mesmo tempo você entende muito, isso é muito mais fácil de você acertar, engajar e fazer com que a sua audiência cresça, fazer com que mais pessoas queiram te ouvir. Porque o público não é bobo, né? O público não é burro. O público sabe, muitas vezes, quando tem alguém ali gravando um programa e a pessoa que tá gravando não sabe absolutamente nada sobre aquilo que tá dizendo. Ou tá lendo um verbete lá de Wikipedia, ou lendo de uma página de qualquer coisa, e simplesmente ela não entende aquilo, né? Você percebe quando a pessoa, ela tá pautada, não tem problema nenhum em ser pautada, a gente vai falar já já, mas uma coisa é você roteirizar algo para facilitar um tema que você domine. Outra coisa é você pegar um texto de qualquer lugar e, de repente, fazer parecer que aquilo é algo da sua propriedade, com que você tem propriedade, né? É algo que você tem familiaridade, e não é. O público não é bobo. O público sabe quando você está falando com paixão, porque você gosta muito daquilo, e quando você também está falando com propriedade, quando você entende bastante daquilo. Então, leve isso em consideração na hora de você escolher o tema e o conteúdo do seu podcast. Então aqui a gente está falando primeiro na concepção dele como atração, como programa. E também a gente vai falar na produção dele como conteúdo episódico, né? Então você vai falar sobre o cinema, ok, é o tema, e o conteúdo de cada episódio, sobre o que você vai falar. Qual vai ser a abordagem que você vai dar, onde que você vai encontrar conteúdo para cada um desses episódios. Lembrando que o seu podcast, a gente vai falar melhor sobre isso em formato. Eu falei que não ia referenciar, mas já estou aqui referenciando os outros módulos, enfim. Você vai ver que o podcast, você pode estar enganado de achar que você necessariamente precisa de um convidado a cada programa. Porque foi isso que você aprendeu agora, recentemente, de que podcast, mesacast, né, que tem convidado, bate-papo, é o único formato possível. Você pode estar fazendo, como eu fiz durante muitos anos, um podcast solo, né? O Alotênica, que foi o meu primeiro podcast, que depois acabou gerando o podcast chamado Curso de Podcast, que antecedeu essa plataforma do curso de podcast. Ele foi, durante muitos anos, um podcast que eu obviamente tinha de vez em quando convidados,
mas 90% dos episódios era como eu tô aqui, falando com você sobre algo que era a pauta daquele episódio específico, desenvolvendo o tema daquele episódio específico. Podcast de um homem só, alguém falando pro ouvinte a respeito daquele tema que ele domina, daquele tema que ele resolveu abordar naquele episódio. Esse é outro formato possível, né? Não é o único, não são só esses dois que tem. Então, quando você for pensar no tema e no conteúdo, é importante levar esses aspectos em consideração. O Gabriel vai mostrar para você depois que a gente desenvolveu, dentro do nosso pacote Podcast 10X, o primeiro agente de IA é o agente configurador de DNA do podcast. Quando você começa a lidar com esse agente, a conversar com esse agente, ele vai te perguntar, obviamente, alguns pontos que você tem que levar em consideração para poder conceber, configurar o DNA do seu podcast. Esses pontos que o nosso agente vai te pedir e que vocês conversando vão chegar à conclusão, ele vai te ajudar a definir isso, são os pontos que estão sendo abordados aqui nesse módulo de concepção do podcast. Então, se você ainda não adquiriu o podcast 10X, pode ter certeza que só esse primeiro agente configurador de DNA, ele já vai te ajudar bastante, porque o checklist dele ali, dos pontos que ele vai levantar para você, é o mesmo checklist dos pontos que a gente vai abordar aqui dentro desse módulo. Então, no primeiro capítulo aqui, na primeira aula do nosso módulo de concepção, a gente tem o tema e o conteúdo, e atrelado a tema e conteúdo, a gente tem também o título do episódio, né? Como é que a gente vai chamar esse episódio? E aí, o nosso agente de IA ali de definição de configuração de DNA, ele pode ajudar demais, porque ele também te dá sugestões de tema, que você geralmente, se você tem outros participantes, você vai sentar, vai fazer um brainstorm, vai conversar com o pessoal, todo mundo vai dar uma sugestão. Uma coisa que eu sugiro, né, atualmente, para os meus alunos, para os nossos alunos, é que, se possível, tente evitar utilizar a palavra pode, né, esse sufixo, né, sei lá, prefixo, né, pode e cast, sufixo, não sei se dá para dividir isso, mas enfim, pega podcast, divide por 2, pode e cast, ou pode alguma coisa, pode falar, pode comer, pode filmar, pode não sei o que, ou não sei o que cast, né, conversa cast, qualquer coisa cast. Por quê? Porque é lugar comum, todo mundo faz isso. E deu meio que uma cansada, né? Você ter um novo pod alguma coisa ou novo qualquer coisa cast. Com certeza você ou a equipe que estiver junto com você vão ter ideias excelentes. Não descarte essas possibilidades, porque com certeza vocês vão chegar a um nome bacana que vai chamar a atenção. E aí você leva em consideração também, uma dica aqui, tá? Quando você for criar o nome do seu podcast, fazer uma pesquisa para saber se ao longo desses mais de 20 anos de existência da mídia podcast aqui no Brasil, já não existiram ou existe ainda podcasts, vou falar no plural, com o mesmo nome. Porque tem muita gente que está começando agora, que não tem a referência de que o podcast existe no Brasil desde 2004, e nessa você pode correr o risco de usar o nome que já existe. E isso pode ser problemático. Pode ser problemático, inclusive, do aspecto jurídico. Porque se é uma empresa ou se é uma pessoa jurídica por trás desse nome, por exemplo, eu tenho Radiofobia. Radiofobia é marca registrada. A marca é minha por 10 anos, desde que eu registrei, tá no INPI. Qualquer um que quiser usar a marca Radiofobia, eu posso chegar e processar. Primeiro, amigavelmente, falar, cara, não faz isso porque a marca é minha. Se a pessoa insistir em brigar, a lei tá do meu lado. Então, ninguém vai chegar agora em 2025, quando eu tô gravando esse curso aqui, e querer usar o Radiofobia, porque não vai conseguir. É uma marca minha, é uma marca registrada. Eu paguei por esse registro e eu tenho o direito de usar ele. Então, quando você for definir o nome do seu podcast, leve sempre isso em consideração. Pode ser que o nome que você quer usar já esteja sendo usado e, eventualmente, não seja uma marca registrada. Ele não tenha um registro no INPI. Ainda assim, é contraproducente você definir o mesmo nome. Porque se aquele podcast já existe há um certo período, com certeza ele já fez coisas, acertou coisas, errou coisas,
já construiu um público ou já destruiu um público e não vai ser legal para você herdar esse nome, essa fama, ou seja lá o que for que esse podcast tenha criado no passado. Então, sugiro que sempre você e sua equipe prestem atenção, estudem bastante, façam uma análise aí de mercado, uma pesquisa no Google, usem também ferramentas de IA sem problema nenhum, pergunta lá pro GPT, pro Gemini, para qualquer um que você queira, e aí fala, olha, tô querendo criar um podcast sobre cinema, pra gente falar sobre cinema europeu, que pensei em chamar ele de tal nome. Você tem alguma coisa que você possa me falar? Você encontra aí alguém que já tenha feito algo parecido? Com certeza também lá os nossos agentes de inteligência artificial vão poder te ajudar. A gente configurou eles para serem meio que as nossas cabeças ali, minha e do Gabriel, por trás dessa inteligência. Então, não subestime o potencial e a capacidade dos nossos agentes de IA. De qualquer maneira, aqui eu concluo essa primeira aula. Então, para você, para a gente conceber o nosso podcast, tema, conteúdo e título são fundamentais.